Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força, muita luz, muita graça. Hoje, nosso tema aqui é o Antigo Egito. O objetivo é entender o Antigo Egito como uma sociedade complexa e marcada por um conjunto cultural extraordinário. Para Ciro Flammarion, a civilização do Egito foi implantada nas margens do rio Nilo, no meio do deserto do Saara. Assim, as primeiras moradias e vilas vão sendo construídas. Com isso, a população vão construir diques, canais de irrigação, açude e vai aprender a viver e a conviver no ritmo das águas do rio Nilo. Logo, a civilização desenvolveu-se num clima árido e adverso, margeando o longo rio Nilo, que era tão importante na sociedade egípcia que era considerado Deus, o chamado Deus Hapi. Segundo a literatura didática, a evolução política do Egito foi marcada por grande oscilação, crise política, crise institucional, porém com muito avanço. Desse modo, a história do Egito é dividida em dois períodos. O período pré-dinástico, que é o período antes da civilização, que é a formação das comunidades, no período nômades, constituições dos nomos, entre 7.000 a 3.200 a.C. E o período dinástico, com três fases históricas bem determinadas. Primeira, o Antigo Egito. Segundo, o Médio Egito. E o terceiro, o Novo Egito. Alguns autores colocam como Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. E uma pergunta surge nesse momento: o que ocorreu de importante no Antigo Egito, que vai de 3.200 a 2.423 a.C.? Nesse contexto se destaca a unificação dos nomos, ou seja, das comunidades, a sedentarização dos povos, a constituição do faraó enquanto semideus, a formação de uma monarquia teocrática, centralizada e autoritária, o surgimento de um Estado construtor, ocorreu também a constituição da mumificação e a construção das pirâmides, Quéops, Quefém e Miquerinos, que são as mais importantes e as mais famosas do Egito. Por outro lado, outra pergunta se faz: o que ocorreu no chamado Médio Império, que inicia por volta de 2423 e vai até 1167 a.C.? Esse é um período conturbado, um período de revoltas sociais, revoltas camponesas, revolta das comunidades, dos nomos, dos monarcas que viviam sob o controle de Faraó. Há também uma crise na imagem de Faraó, ou seja, há a invasão dos Hyksos, que vai controlar e que vai dominar. E que no final dessa fase do Médio Império, a capital é transferida para Tebas. Nesse contexto, Faraó volta a dominar e ter o controle do processo político, social e histórico do Egito. No decorrer da história política do Egito, o que se destacou durante o Novo Império? Ou seja, o que vai destacar nessa última fase política chamada de Novo Império ou Novo Egito? Nessa fase ocorreu a expulsão dos estrangeiros. Se destaca os grandes faraós Akhenaton, Ramsés e outros
E também ocorreu um grande desenvolvimento cultural. Nesse período, a partir de 1167 a.C., o império foi agitado por revoltas, mas que foram controladas. A maioria da população era sobrecarregada de impostos e de trabalhos e afundava num contexto de pobreza, uma exploração interminável. Enquanto isso, o faraó e sua família, os chefes militares, os sacerdotes, exibia um luxo, uma riqueza e um poder muito grande. É bom lembrar, neste período ocorreu a história de Moisés, né? Moisés vai ser contemporâneo com o faraó Ramsés. Então, como era a sociedade no Antigo Egito? Era uma sociedade rígida e bem hierarquizada. Além do faraó e dos integrantes de sua família, a sociedade era composta por mais duas classes sociais bem determinadas. Existia as camadas dos privilegiados, formado pelos sacerdotes, nobres e funcionários. Por outro lado, também havia as camadas não privilegiadas, composta por artesãos, camponeses, escravos e soldados. E a economia do Egito, como era? Baseava no modo de produção asiático. O Estado é faraó, o Estado é dono, o Estado está centrado na figura do faraó. Portanto, o faraó e o Estado é dono da terra, controla o trabalho agrícola. Além da agricultura, o Estado ou o faraó também controlava muitas outras atividades econômicas. Por meio de seus funcionários, administrava as pedreiras, as minas e as grandes construções. A maioria da população vivia a serviço do Estado, na chamada servidão estatal, obrigada a sustentar uma elite com tributos e com bens ou trabalho. Na agricultura se destaca o cultivo de trigo, de cevada, de linho e do papiro, que vai servir para fazer o papel. Na pecuária criava bois, asnos, carneiros, porcos e aves. Após a invasão dos Hicsos, começaram também a criar o cavalo. Para a maioria da população, a carne era um luxo e só consumia em ocasiões especiais. O comércio exterior, o Egito vai exportar trigo, tecido de linho, cerâmica e vai fazer a importação de marfim, perfumes e peles. Tudo era controlado pelo Estado, que enviava grandes expedições para a Palestina, Creta, Fenícia e outros locais. Mas lembrando que tudo era controlado pelo Estado. Como era a cultura e a vida no Egito Antigo? A vida no Antigo Egito era profundamente influenciada pela religião. Tudo era voltado para a religião e para o rio Nilo. Eles davam grande atenção aos deuses e aos mortos. Era politeísta e adorava diversos deuses, como, por exemplo, Amon-Ra, Horus, Osíris, Ísis, Amon. Amon era o deus de Tebas. Acreditava na vida após a morte, onde ao morrer era julgado e podendo retornar seu corpo e ser absolvido. Mas para isso precisava que seu corpo fosse conservado. Por isso surgiu a mumificação. Tinha como destaque na cultura egípcia uma escrita denominada de hieróglifo, que eram sinais que simbolizavam os objetos concretos. Porém, aos poucos, foi tomando um nível da escrita convencional, expressando ideias bem abstratas.
Na arquitetura vai destacar 3 grandes símbolos: a mastabas, os hipogeus e as pirâmides, ou seja, grandes obras. Os egípcios antigos, eles têm o capricho de construir as grandes obras. Enfim, o Antigo Egito, ou no Antigo Egito, a filosofia não teve muito sucesso. Desenvolveu a ciência, a matemática, a química, a arquitetura e outros tipos de conhecimento necessário à sua sobrevivência. Devemos ter em mente que todo conhecimento ele está vinculado à necessidade do ser humano naquele momento. No fundo, o povo do Antigo Egito desenvolveu o seu saber para resoluções de questões práticas, como construção, enfermidades, contabilidade, abstrações, estações, e o maior conhecimento do Egito está vinculado ao Nilo. Existe até uma frase que sintetiza todo esse processo. O Egito é o Nilo é o Egito, do antigo historiador grego Heródoto. Por isso, eles vão desenvolver um conjunto extraordinário de elementos. A população no Antigo Egito gostava da vida, desejava a vida até após a morte. Desse jeito, existia uma esperança da ressurreição. Por isso, mumificava, como nós já falamos, e deixava comida para os mortos. Se divertia com jogos de azar. Os jovens nobres preferiam caçar e pescar. Existia algumas competições vinculadas à luta e à natação, o esporte mais popular. Havia um esporte similar à esgrima, com as varas ao invés das espadas. Também existiam os barqueiros, que formavam equipes para as competições, ou seja, existia um esporte dentro da cultura, dentro da vida, dentro da sociedade do Egito Antigo. Assim, de um modo geral, podemos terminar dizendo que no Egito tudo estava voltado para a questão da religião e para a questão do rio Nilo, pois o Nilo era o grande propulsor do desenvolvimento do Antigo Egito. É isso aí, vamos que vamos, e aquele abraço. Dê um joinha,